Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Pinóquio, uma jornada iniciática. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Henrique Foca e Amarino. E eu sou Alexandre Ferreira. Olha aí, o Foca com sono, o Foca gravando diretamente de Milão. Que horas são aí, Foca? São exatamente 00:04. É um prazer falar com os amigos de longe. Aê, dona Melissa saudade. Pistola, que quer silêncio na casa e quer dormir. Dona E Melissa a gente... na cama. Pois é, e a gente fazendo bagunça aí. É um absurdo isso, viu? Que legal. Mas que bom, Foca, que bom ter você aqui. E aí, Ferreira, feliz ano novo também. Como é a redação das férias aí? Estamos descansados, estamos aí a postos e felizes porque Foca, Henrique e Amarino está no nosso meio. Pois é, finalmente uma presença de inteligência, né? A gente sempre tem uma presença de inteligência quando tem um convidado, né? Finalmente começamos o ano com a presença de inteligência. A minha sogra gosta do Foca. Fala, nossa, esse rapaz é verdade. Ela fala assim, nossa, esse rapaz é inteligente, hein? Tá vendo só, Foca? Mamma mia, como diria o outro. E olha que Dona Cleusa é criteriosa, hein? Ela é, olha, muito criteriosa em relação a isso. Pois bem, pessoal, a gente vai falar de Pinóquio por causa do filme do Del Toro, não por causa do filme da Disney, a regravação, o filme do Tom Hanks, mas o filme do Del Toro que está na Netflix. Se você quiser parar, assistir o Pinóquio e depois vir conversar, pode voltar. Mas também, se você quiser assistir, porque a gente vai falar de Pinóquio, do filme, da história, do conto, tem tudo isso. Então, a gente vai falar sobre Pinóquio. O podcast passado, o Alexandre falou assim, olha, aguardem as novidades numa conversa em 2023. Pois bem, a primeira novidade é essa. A gente vai direto pro tema. Sim, se você ouviu o podcast só por causa do jogo, acabou o jogo, não é? A gente quer qualidade e não ocupar tempo. Pois é. Acabou o jogo, foi bom enquanto durou, não é? 5 anos, o Foca, 5 anos tentando buscar jogo, cara, tem uma hora que a gente não aguenta mais, não é? Então, tá certo. Vamos otimizar o negócio. É, exato. Então a gente vai direto pro tema, não é isso, Alexandre? É isso, e tem aquela coisa também, né? O jogo é um tempo que é caro, né? E pra gente era muito gostoso, mas era praticamente um podcast à parte. E hoje, nos dias de podcast, nos novos formatos aí, quanto mais direto ao ponto, melhora. Ou a gente faz isso, ou a gente vai inventar o Cortes, uma conversa. Exatamente, exato. E aí, pessoal, essa é a primeira novidade, e lá no final do programa, fique esperto que tem uma que é importante também. E a gente vai batendo um papo e você vai entender o porquê. Dado isso, então, vamos ouvir aí um trechinho do filme do Pinóquio e a gente volta para bater um papo. Calma, desce um pouco. Mais, isso. Aí mesmo. Só mais um pouquinho. Para. Prontinho. Ai. Muito bem, garoto. Muito bem. Papai, tem uma coisa que eu não entendi. O que, Pinóquio? Todo mundo gosta dele. De quem? Dele. Hã? Estavam cantando pra ele. Ele é feito de madeira também. Por que gostam dele e de mim não? Senta aqui, Pinóquio. Ai. As pessoas, às vezes, têm medo de coisas que elas não conhecem, mas elas vão conhecer você e gostar de você e, com isso, tá pronto para ir para a escola? Tem uma coisa que eu queria te dar. Tcharam! Eu amei, papai! Eu amei! O que é isso? É um livro didático. Um livro didático bem especial. Ele já foi de um menino muito especial. Do Carlo? O menino que você perdeu? É, Ele era um bom menino, papai. era sim. E você amava muito ele? Amava. E ainda amo. Então eu vou ser igualzinho ao Carlo.
Eu vou obedecer e vou pra escola. Vou ser o melhor dos melhores em... tudo que fizerem lá. Vou te dar orgulho. Pra escola, vou pra escola, vou pra escola, pra escola, Pois pra bem, escola. a gente quase que terminou o ano de 2022 com um lançamento duplo, né? Um Pinóquio pela Disney, que eu nem sabia que tinha lançado. E aí eu fui recomendar ali, né, no grupo ultra secreto que tem Foca e Alexandre, assistam o Pinóquio da Netflix, o Pinóquio do Del Toro. E aí a gente começou e o Alexandre lembrou que tinha ali uma pauta sobre Pinóquio, mas antes de tudo eu queria fazer partilhar uma impressão que tenho. A Netflix geralmente está lançando um filme correlato ao que a Disney vem lançando. Olha. Vou ser mais explícito. A Disney lançou uma versão do Mowgli, uma versão live action. E a Netflix também lançou uma versão, né? O Jungle Book, né? Que é uma versão. E agora teve o Pinóquio e a Netflix lançou também o Pinóquio, a versão do Del Toro. E eu vou falar para vocês que as versões da Netflix, elas vêm para desgraçar a cabeça de quem assiste. Porque elas são adultas, cara, e eu fiquei muito mal assistindo o Jungle Book, o Mowgli da Netflix. Fiquei muito mal. É a diferença de Disney para qualquer outra coisa, né? A Disney realmente adora a pílula pra caramba. Tem Casa de Papel e tem Andor também. Pô, Andor é excelente, gente. Aí, ó, em defesa da Disney. Andor, Casa de Papel do que tinha que dar. Andor é excelente. Andor é... Ô Pedro, mas nesse caso eu fico pensando, será que foi coordenado a produção? E aí a minha dúvida é somente porque, por ser um stop motion, e aqui entrando na parte técnica, quem não sabe, este filme da Netflix, o principal que a gente vai falar, é feito da popular massinha. Então, os personagens são modelados em massinha, a produção vai e tira uma foto. Mexe o braço, mexe a perninha, mexe o rostinho do boneco, tira outra foto. Então vocês podem imaginar a sequência de milhares e milhares e milhares de fotos e movimentos de boneco. Então eu penso assim, a produção desse filme do Del Toro deve ter sido bastante longa. Será que ela foi coordenada como da Disney ou foi ao contrário? Será que a Disney soube que o Del Toro estava fazendo algo assim? Porque me espanta isso, assim, para mim isso é uma produção demorada, bastante demorada, uma produção em stop motion. Eu acho que é uma coincidência, porque porque eu concordo com o que o Foca disse, que o Del Toro está produzindo isso faz tempo, e só para título de detalhe, são 24 fotos para cada segundo. Nossa. Ou seja, 24 movimentos, porque o 24 FPS, né, os frames per second, são 24 ou 30, depende muito ali do que o realizador quer, são 24 pequenos movimentos para durar um segundo, e de fato, são cenários gigantescos. E as escalas do Pinóquio são gigantes. De fato, eu fico pensando, mas diga aí, Ferreira, defenda a Disney, que parece que você tá sendo pago. Não, o Del Toro demorou 11 anos para produzir. Olha aí. Nossa. Então, assim, certamente, se eu sou a Disney, até porque o Del Toro não foi direto na Netflix, ele bateu em um monte de portas de um monte de estúdio e tal, né? Então tá explicado. Deve ter batido na porta da Disney também, ou não, mas o fato é que a Disney certamente ficou sabendo, e poxa, com esse tempo de produção, porque era um lance do Del Toro fazer o stop motion, deu tempo de escalar o Tom Hanks e tal, e lançar. Certamente o da Disney foi mais rápido, sim. Porém, tem uma outra produção aqui que eu acho que vale muito a pena também, quem não assistiu nenhum nem outro, começar por esta, e assim, se você quer fazer essa pira, eu fiz, né, mas se você quer fazer, eu diria assim, né, faça nessa ordem, assista o filme do Matteo Garrone, que é um filme italiano, que também é meio que live action, meio animação ali, né, e quem faz o papel
do Gepeto é o cara do A Vida é Bela. Olha aí. Ele é o Benini. dos três, o Benini, né? O dos três é o mais fiel ao livro do Carlo Collodi. E depois assista Del Toro. E por fim, se ainda tiver saco, assista o da Disney. Caramba, cara. Então, o da Disney, eu vou confessar, nunca vi. Nem o desenho animado, nem esse agora. A minha experiência... Que coração peludo. O desenho animado é muito clássico também. Não, eu já vi algumas cenas, vejo que é bonito e tudo, mas a minha experiência com Pinóquio veio de um quadrinho. O meu pai comprou, uma época, fábulas em quadrinho. Elas vinham numa capa dura, eram umas ilustrações, assim, bem ao estilo do ilustrador do Tex, sabe? Aquela coisa... deve ter sido provavelmente um ilustrador italiano, daquela leva de ilustradores ali que fazia Tex, que fazia Zagor, que fazia esses quadrinhos aí, e que vinham de produções italianas. E o meu contato com Pinóquio veio dali. E a história era um misto, pelo que o Alexandre vai falando ali, não é? Da dureza do Collodi e daquilo que é a Disney. Foi o meu contato. E depois, a TV Cultura aqui em São Paulo passava umas fábulas. Eu não sei se vocês lembram desse programa. Eram umas fábulas que passavam assim. Conto de fadas. Conto de fadas. E que tinha lá um Pinóquio, e o meu contato com o Pinóquio. E eu me dei por satisfeito, sem demérito. Eu tenho muita dificuldade com filme da Disney. Sempre tive, assim, esses desenhos animados, assim, quase não vi, né? Então são esses os meus contatos com Pinóquio. Aí quando eu vi o filme do Del Toro, aí minha cabeça explodiu. Muito, muito, muito mesmo. Te faltou uma criança na adolescência aí, Pedro. Eu tive um irmão mais novo, então fui obrigado a assistir tudo quanto é desenhos e versões e seja lá o que for. E o Alexandre, se não teve, agora tá tendo. Fazer isso tudo. Por dever de ofício paterno, eu assisti a versão live action. A Alice não curtiu muito o desenho quando eu tentei mostrar pra ela. Acho que tem o lance de ser um desenho já numa outra época, né? É antigo, né? É um outro mundo. O ritmo é outro, né? É um dos mais antigos da Disney, né? Como a Branca de Neve. É um desenho de um século atrás. E caí na besteira de, com a pequena Alice, começar a assistir o da Netflix. E, cara, o Del Toro é um filho de uma... Ele é, bicho. Ele é. Que ele faz a gente gostar do Carlo, velho. Do Carlo. Podia ser só um retrato na cômoda. Eu ia dizer, eu que já assisti vários tipos de Pinóquio, eu já li vários tipos, porque tive uma criança mais nova em casa, meu irmão mais novo, a distância grande da gente. Então, eu sempre fiquei naquela ideia de que talvez o Gepeto tivesse tido um filho. Isso não é uma coisa que se repete em todas as histórias. Em algumas só dizem que ele gostaria de ter um filho, em outras dizem que ele teve um filho em algum momento, e isso já nos capacita a entender por que ele tá ali motivado a fazer o Pinóquio, né? Mas a história do filho do Gepeto nunca tinha sido apresentada em nenhum material que eu já vi na vida, assim. E aí, quando começou o filme com o filho do Gepeto, eu falei, puxa vida, mas por que vamos contar essa história, meu Deus do céu? Já sabemos onde vai terminar essa história do filho do Gepeto. Cara, quando eu comecei a ver a parte do Carlo, da criança, eu falei, cara, isso vai ser um soco no estômago que nem Up, né? Porque Up, ele tem isso, né? Ele vai contando a história e você vai se envolvendo, de repente a senhorinha morre, e aí você fica muito mal, muito mal. Eu falei, cara, o cara quer deixar a gente mal já na saída, né? E é o que acontece, né, cara? Assim, o que dá um certo alívio é que o Gepeto entra na bebedeira, né? Assim, alívio, no sentido de você tira um drama pra cair ali numa coisa que é muito dura, né? O cara vira um alcoólatra, vira um pária, então isso faz você... Lógico, é parte do processo de comoção, mas pelo menos não é uma criança que morre, né? Então você ter o coração um pouco menos baleado. Vocês imaginem uma criança de 4 anos, e eu, assim, nem pensei, né, no
nas em ver consequências. a classificação indicativa, que geralmente eu olho, mas nem pensei que não era um filme pra criança. A criança ficou de pé no sofá, estatelou o olho e abriu a boca, assim, o queixo foi até o meio do peito, assim. Aí eu falei, o filho do Gepeto foi embora. Ela olhou pra mim e falou, não, desenho, né? ele morreu. Acho que nunca... Caraca, Ferreira. Eu acho que nunca se esperaria num desenho, né? A criança sozinha dentro da igreja, cai uma bomba Nossa. e a criança morreu. Não é que ele vai sair da igreja, sei Não. lá, pintadinho de preto, um torrãozinho e vai seguir com os amiguinhos. Não, morreu, acabou. Próxima cena. Então realmente é uma pancada pra criança. Tá aí, o Ferreira fez aqui um roteirinho de jornada iniciática, não é? E a primeira coisa que o Foca falou aí eu acho que tem a ver com isso, não é? E me chamou muito a atenção do filme. Para mim, a síntese do filme tá aí, na igreja, o tempo inteiro. Para mim, a síntese do filme, ela tá ali. E o Ferreira fala assim que nessa jornada iniciática do Pinóquio, é essa percepção de que ele reconhece-se como vindo de outra pessoa, não é? E aqui, Ferreira e Foca, não é? Esse reconhecer-se, antes de reconhecer-se como vindo de outro, mas reconhecer-se, e me chamou muita atenção, porque o Pinóquio, ele é uma criança e ele está descobrindo o mundo, e ele tem mobilidade, né? É uma criança descobrindo o mundo e que tem total mobilidade, e que fala e que pensa, mas é uma criança que está descobrindo o mundo, né? Do que gosta, do que não gosta. Eu tenho 2 sobrinhas pequenininhas, bebezinhas, e o que elas gostam, elas riem, o que elas não gostam, elas choram, e abrem um berreiro, e tem personalidade, não é? Porque é assim criança, né? O Pinóquio é um pouco isso. E lá pelas tantas, ele vai com o Gepeto, que está reformando um crucifixo, que parece bastante aquele crucifixo de São Marcelo, né? Que o Papa reza lá para acabar a pandemia. Ele lembra bastante esse crucifixo. E aí o Pinóquio pergunta pro Gepeto. Aliás, pessoal, foi esse trecho que vocês ouviram aí no começo do vídeo, né? Ele pergunta pro Gepeto, pai, ele é de madeira, e todo mundo gosta dele. E o Gepeto fala, E aí ele fala, por que eu sou de madeira e todo mundo me odeia? Cara, isso é de um baque gigantesco. E pra mim ele é a síntese do filme, não é? Ele começa a se perceber que ele tem que lidar, o Pinóquio, né? Sendo uma figura que vem de outro, ele precisa lidar também com o fato de que existem outros e que os outros não são acolhedores, não é? Esse impacto, essa parte me deixou muito impactado. Né? Sim. E aí a grande ideia ou a malandragem do Del Toro foi também localizar essa fábula num tempo específico italiano, né? Na década de 30 a 40, provavelmente, com o fascismo vigente. Então, junta ao fato dele ser uma criança levada e uma criança naturalmente, uma criança diferente, numa sociedade que pouquíssimo aceita o diferente, né? A gente vê desde o começo do filme que a vila do Gepeto está sujeita ao líder fascista ali da região, que é uma sociedade militar, uma sociedade que busca um tipo de educação padronizada para as crianças e tal. Então, com esse contraste, né, dessa civilização onde o Pinóquio está inserido, fica ainda mais gritante o quanto ele é diferente, o quanto ele é malquisto, né? Fazendo aqui os contrapontos com outras obras, nem sempre é tão claro que as pessoas enxergam no Pinóquio um boneco de madeira. Tem uma outra obra que é fundamental, pelo menos para mim, dá para entender bastante as ideias do Guilherme Del Toro através do livro do Giorgio Agamben, né, que faz o comentário sobre a história do Pinóquio, né, o Buratino, o boneco de madeira, que o que dá a entender é que no primeiro momento tem muita gente que reconhece o Pinóquio como um menino já de cara, né? Porque no livro, pelo jeito, e eu não li o livro original e tal, a história original, mas eu tive essa impressão de que como o Carlo Collodi, que é o autor da história do Pinóquio, ele não quer contar uma fábula, né? Isso é a ideia que nos vem através dos filmes da Disney, da animação, não tem essa necessidade de jogar na sua cara o tempo inteiro que ele é um boneco e quer se transformar num menino, né? Então, ele transita entre esses dois mundos, ele é menino e boneco, por uma
força mágica e tal, né? E nesse ponto, e aqui me chama muita atenção isso, de que o Pinóquio serve como um arquétipo pra gente olhar pro nosso crescimento enquanto ser humano, pra essa jornada que é o amadurecimento humano, é que o Pinóquio, assim que ele é feito, ele tem o Gepeto como essa referência do outro, né? Ele é o Gepeto é o outro, e reconhecer-se como vindo do outro vai dar ao Pinóquio o primeiro senso de que, além de vivo, ele está interagindo com o mundo, né? Para que num segundo momento, diante do maravilhamento do Pinóquio, ele descubra que é autônomo, né? Porque esse que é o lance. Ele não é um boneco, ele não é um marionete, porque o marionete tem cordas e ele não tem corda. Então, essa primeira fase da existência do Pinóquio é o do maravilhar-se e dos outros se maravilharem com ele. Olha lá, ele se mexe sozinho, ele tem autonomia, ele faz as coisas. E depois isso se torna um problema pro Gepeto, porque ele faz as coisas de acordo com a cabeça dele, né? E quer descobrir o mundo, e o Gepeto quer controlá-lo e fala: olha, menino, você vai ter que ir pra escola pra ver se vira alguma coisa nessa vida. Aprender a ser gente. Mas eu acho que nessa descoberta de quem é o Pinóquio, e você diz, aqueles que se espantam, né? Quando ele começa a se sentir uma presença, você consegue perceber as diversas reações. Tem gente que entende que ele é um garoto normal, e tem gente que já quer pensar no que eu posso fazer com esse menino, né? Como o Foca falou lá do fascistão lá da vila, não é? E é o tipo de... Lógico, ali é um fascista pensando no soldado perfeito para a guerra dentro desse contexto, mas é também a visão daquele que é utilitarista, né? E aí você fala de relações mais puras, de amizade, que não querem nada em troca, mas também o tipo de relação utilitarista, né? O que esse menino pode me dar de vantagem, não é? Quando você começa a se relacionar ali com alguém nessa descoberta do outro, você começa a ponderar, bom, essa pessoa pode me oferecer o que em troca? O que posso ganhar dela, né? Também começa a suscitar e despertar esses tipos de relacionamento. O Pinóquio possibilita esse tipo de cenário também, né? E isso me chamou bastante atenção. E como o menino brinca com fogo o tempo inteiro, né? Ele não tem essa percepção do mal. Do perigo. Não tem. E não é o brincar com fogo. Então. E não é o brincar com fogo no sentido de fogo mesmo, né? Mas é isso, ele se lança naquilo que propõe para ele, né? Isso é muito da pureza, mas ao mesmo tempo mostra como as pessoas podem ser ruins abusando desse tipo de sentimento e de comportamento, né? Ele é uma criança, ou a gente pode dizer um inocente, que tem um poder de escolha, né? E sabe que tem. E isso por si só é uma arma. Ele pode fazer escolhas à vontade, obviamente depois ele vai enfrentando as consequências, mas ele em geral faz, porque ele tá fora de casa, não tem o Gepeto, tem o grilo, mas ele não escuta muito o grilo e tal, então ele é o cara que tá sempre escolhendo mal, mas tá exercendo a sua escolha, a sua existência, as suas escolhas. Chama muito a atenção também o fato de que ele é um ser inacabado, até a própria figura dele, né, no filme do Del Toro, ele é um boneco inacabado, né, a cabeça não tá totalmente esculpida, falta uma orelha, volta e meia tem que trocar os pés, porque ele queima, ou seja, ele é todo ainda por se fazer, né, como nós somos, né, muito a se fazer por fazer. Ô, turma, desse patrocinador não caiu da versão nova de Uma Conversa, então vamos perder um dinheirinho e a gente já volta, não? Eu acho que cabe a música do Pinóquio pro Mussolini. In bocca lupo, meu boneco! Se agradar o Duce, eu vou encher você de glórias! Oh, ele vai ter um espetáculo inesquecível! Salvar a nação, salvar nosso mar. E o Duce fez cocô sem nem se importar. Cocô na mão. Sim, cocô, Vossa Excelência. E o Duce peidando até o fim. Meleca de nariz.
Esse boneco eu não gosto. Atirem nele. E queimem tudo. E no episódio de hoje, nós estamos falando do nascido torto, do cara de pau, do cabeça oca, do lascado, do Pinóquio. E vocês estavam falando aí, né, de quanto que as escolhas do Pinóquio são desastradas, mas veja, eu vou aqui trazer a versão do Tom Hanks, porque nessa versão, o Pinóquio, ele vai pra escola, ele chega aí na escola, e chegando lá, ele é discriminado. Sai daqui que você é um boneco. E aí, ele se encanta e vai para o teatro dos bonecos, do fantoche. Por livre e espontânea vontade, né? Então, mas ele, na versão do Tom Hanks, ele é ludibriado ali pelo gato e pela raposa e tal. Porém, a lógica tá certa do Pinóquio, porque ele tava na escola. Na escola, ele não foi reconhecido como igual. E aí, ele vai pra onde estão seus iguais. E aí, a gente já poderia fazer até uma análise da vida social, né? Por que a escola não dá certo? Não dá certo na periferia, por exemplo. Porque você vai pra escola e o professor fala, você é burro, você não sabe aprender. E a biqueira tá com a porta aberta e fala, vem pra cá que aqui é o seu lugar. Você é igual a gente. Então, a escolha desastrada do Pinóquio é uma escolha desastrada também da sociedade que não acolhe o diferente. Isso tem um pouco também no filme do Del Toro, né? E talvez porque não ensine aquilo que são escolhas imediatas e consequências futuras. Isso falta na educação como um todo, né? Pode ser que eu esteja muito errado, né? Mas a escolha do Pinóquio é imediatista, não é? E a escolha de qualquer criança é imediatista. A escolha, às vezes, de qualquer adulto é imediatista também, né? Vamos ser bem claros, assim. E o Pinóquio nesse caso, ele não escolhe a escola que é uma escolha aparentemente ruim agora, mas que num longo prazo pode ajudar ele naquilo que é a vida, mas ao mesmo tempo é aquilo, a escola não é atrativa, e aí ele escolhe algo que o atrai melhor. Nesse sentido, o Paulo Freire falava bastante de escola, e ele falava, se a escola não é alegre, se a escola não é feliz, não é? Se o ambiente de escola não é capaz de gerar esse sentido acolhedor, é lógico que vai haver evasão, não é? E acolhedor não somente daquilo que é o ambiente escolar, o modo de se transmitir, mas também a comunidade escolar, né? E assim, o que o Pinóquio passa, é como disse o Alexandre, é o que passa muito menino na periferia, que não tem uma família estruturada, que o pai nunca estudou, e que ele vai ver na biqueira aquilo que é mais importante, ou o pai que nunca estudou e consegue se sustentar sem estudar, numa profissão aí, não é, que exija mais braço, e nesse sentido ele diz, filho, você também não precisa, então vem aqui me seguir o meu caminho. As escolhas do Pinóquio, elas se dão diante de algumas circunstâncias que vão além da liberdade dele escolher, né? Vão também do modo com qual as circunstâncias são colocadas diante dele, pelo menos eu penso assim. Né? Então, pra mim, o ponto aí de que a história começa a mudar para o Pinóquio é quando ele começa a perceber que as escolhas dele, imediatistas, têm uma consequência. E isso tem a ver com certo e errado, e tem a ver também com verdade e mentira, que é simbolizado ali no nariz dele que cresce, porque é um nariz de madeira, e isso fica plasticamente muito vivo na nossa imaginação, né? Parece fazer algum sentido. E voltando para essa questão iniciática, né, que para mim é muito cara, nessa jornada do amadurecimento do humano, o Pinóquio, ele tem que fazer essa jornada para descobrimento do mundo através das suas escolhas, começa a sentir o peso dessas escolhas e começa a perceber que tem escolhas boas e escolhas más, né? E na jornada, digamos, mais palatável, a gente vê ele tendo que fazer agora uma escolha entre o ser o
menino que volta pra casa ou um menino que vai pra Ilha dos Prazeres, que é onde as crianças que não querem ir pra escola vão. E ele vai. E lá, as crianças que não querem ir pra escola se transformam em burros. E olha só, então você tem o boneco de madeira que se transforma em menino, né? De alguma maneira ele já o é, porque ele é autômato. E os meninos de carne e osso, o Pinóquio, ele também tem essa capacidade de, por não ir à escola, se transformar também num burro, né? É a jornada ao contrário. Em vez da ascensão para o adulto, o se tornar um animal. E aí você percebe que o Pinóquio, ele tem que fazer de novo a experiência errada e desastrada, se arrepender no tempo certo para poder fazer a escolha certa. E aí vem um novo passo nessa jornada, né, em direção à idade da razão, que é se converter. Você diz conversão no sentido de retorno à vida, mas também no sentido de retorno a um projeto original? Em qual sentido você pega a conversão aí? Eu acho que é nesse sentido de voltar a um projeto original e perceber que, puxa, fiz uma coisa errada, mas não posso continuar no erro, né? Posso fazer diferente daqui pra frente. Eu acho que ele percebe, especialmente ele consegue entender o que é a diferença entre o mal e o bem. É que no começo ele não tem, ele tá buscando diversão, pura e simplesmente. E aí eu relaciono sempre com a memória do pai. Se você perceber todas as decisões dele, né, todas as constatações, assim, isso é bom, isso é mal, tem a ver com lembranças do pai. Então ele lembra que ele tá longe do pai, ele tá preso lá e o pai dele gostaria de rever, ele gostaria de rever o pai. Sempre que tem a lembrança do pai, ele liga aquilo ao bem, né, a lembrança da família, da formação, ele liga aquilo ao bem, e o oposto, que é o que ele tá vivendo, é o mal. Ele começa a perceber isso e começa a iniciar uma nova jornada, né? Uma jornada para remediar tudo aquilo que aconteceu com ele. A história, ela acaba se movendo toda vez que tem essa memória do pai suscitada, né? Isso é verdade, né? Porque no filme do Del Toro, ele vai pro circo porque ele tem o problema do pai, não é? A questão de pagar ali uma dívida, depois ele retorna. De fato, o pai é a grande movimentação. Se levarem em conta, o Ferreira colocou aqui na pauta, né? Reconhece vindo de outro, né? Dos pais ou de Deus. E aí você pega a figura paterna do Gepeto, que é, vamos supor, a figura que representa até aquilo que é o Criador. Toda vez que ele se remete ao Criador, ele faz a história da própria vida caminhar. Ora pro mal, né? Porque ele vai pro circo para ajudar o pai, e não é, lógico, uma boa decisão, mas é sempre quando ele se remete ao seu Criador que a história caminha. Mas também já é parte da conversão, né? Ele não acerta de primeira, mas assim, ele já vai pro circo pensando em fazer o bem, e aí você vê que não dá certo também, ele não consegue voltar pro pai ou dar orgulho pro pai naquilo ali, mas ele já começou a trilhar um caminho, né? E aí, enquanto vocês estavam falando, me veio um insight aqui, eu liguei com uma história, e aí eu fui pesquisar, uma história de 70 anos antes, que é muito parecida, só que tem um fim diferente justamente por essa ausência familiar, que é o Frankenstein, né? O Frankenstein, que é um livro de 1818, enquanto o Pinóquio é de 1883, eu acho. Então você tem 70 anos aí. É a mesma ideia de um criador que cria uma criatura que se reconhece como autônoma e tal, só que a diferença fundamental é o Pinóquio teve amor e tem carinho, né, por esse criador que deu amor, enquanto o Frankenstein foi renegado, né? Então a história do Frankenstein é puro sofrimento, porque ele queria contar o monstro, o monstro não se chama Frankenstein é o nome do doutor que cria ele, e cria e foge dele, trata ele como um monstro, e ele é um renegado, um sofredor. No livro, você tem dó do monstro, ele tá sempre em busca de amor, e ele se torna um monstro mesmo, assassino. Família disfuncional, que chama, né? Mas só porque ele não teve esse pai, né? Enquanto o Pinóquio parece ser a mesma história, só que ela caminha para um menino que tem um resgate, porque ele lembra da família, desse amor, né? De lar. De fato, o Frankenstein é muito triste, cara. E assim, eu lembro da história, e é um quadrinista brasileiro, o Eduardo Medeiros, num desses Inktober da vida, ele fez o Inktober dele, ele desenha digital, né? E ele fez o Inktober
Inktober do Frankenstein. E aí eu fui lembrando da história, né? Eu falei, cara, que paulada, mano. Frankenstein é muito triste, né? Porque mostra um pouco também a questão do olhar de funcionalidade, para que serve, né? É bem complicado nesse sentido. Já, de fato, o que faz o Pinóquio não se bestializar, ou não se embonecar, ou não perder aquilo que é a essência humana, é justamente o fato de que ele, mesmo que em meio ao choro e ao sofrimento, ele é criado por amor, né? No amor, há amor ali na receita da criação. Não são as meninas superpoderosas, mas tem amor ali na criação, né? Por fim, pode falar, Pedro, Ferreira. E eu acho que tem uma coisa, eu não gosto muito, né? Uma coisa que me incomodou na versão do Del Toro é exatamente não ter esse lado da hora que ele vira o burrinho ali, né? Eu acho que pra mim eu senti falta. Parte importante. Mas, por outro lado, o Del Toro tá fazendo a crítica social, né? Dessa sociedade fantoche fascista, né? Que escolhe as coisas de maneira imediatista, que acha que a escola, como lugar de socialização, vai degradar o ser humano e quer proteger o humano do próprio humano e acaba desumanizando as pessoas, né? Então, se você perde por um lado, você ganha por outro nesse jogo, porque acaba nos mostrando essa capacidade que o ser humano tem de amarrar o outro, de tornar o outro bestial, né? Ou tornar o outro um boneco. Quer dizer, que por mais que você faça uma jornada individual, né, para o uso da razão, para a erudição, para se tornar um humano de fato, mesmo assim, haverão forças externas que tentarão te prender, te diminuir, te massacrar em nome de uma ordem e em nome de um plano maior, né? E essa é uma tensão constante, né? O que eu penso é que, assim, o Pinóquio, isso me chamou muito a atenção, ele passa por vários cenários de maldade, em que a maldade está totalmente instaurada, presente, e ele vai passando por esses cenários, assim, e é triste dizer isso, com uma certa normalidade. Isso me deixa muito espantado. E me espanta a escola também... militar. Nossa, a escola militar cara... Que tristeza, velho. E eu tive que assistir 2 vezes a parte da escola militar, porque a Dona Patroa dormiu, né? A gente, quando assiste filme aqui em casa à noite, a Letícia cai no sono, né? E na parte da escola militar lá da molecada, ela dormiu e eu acabei assistindo 2 vezes. Então, assim, foi uma tortura dupla, né? Você vê isso. E aí retoma aquilo que disse da objetificação, né? Ele é visto como um objeto, mas o pai, o cara da cidade lá, o fascistão, ele enxergava o próprio filho como objeto, né? Justo. E você vê o quanto... E aí eu lembrava da canção do Senhor da Guerra, né? O Senhor da Guerra não gosta de crianças, né? E os soldados ideais ali seriam mesmo crianças, ou seja, são situações surreais, porque o filme tem também isso, né? Mas que são muito concretas, não é ficção, né? É duro você perceber que tem muita criança atravessando cenários de mal o tempo inteiro. Em São Paulo, nas ruas de São Paulo, tem criança atravessando cenários absurdos de maldade na rua todos os dias, o tempo todo, toda hora. Não é só ficção. Tem criança sendo feita de soldado, não é? Isso no tráfico de drogas no Brasil, ou nesses fundamentalistas, radicalistas, melhor dizendo, aí, religiosos, né? E não importa a matriz religiosa. É duro de perceber que o Pinóquio, ele mesmo num deslocar de tempo mais lá atrás e com toda a questão fantasiosa, ainda assim ele reflete muito de realidade, né? Nesse sentido, eu entendo que o Pinóquio, ele é um arquétipo, o Ferreira falou muito de questões arquetípicas, né? Ele é um arquétipo da própria humanidade, mas eu falo isso depois que você falar da questão do sacrifício, que eu acho que é importante. Pra gente terminar
terminar aí o arco das histórias, né, daquele que se reconheceu como criado, como vindo da natureza, né, passando pelas experiências e pelas escolhas, o último ponto, né, ou a última lição a ser aprendida é o arriscar-se pelo bem. O Pinóquio, além de maravilhado, ele é intrépido em todas as versões, ele se joga e tal. Só que tem um momento que ele percebe que a vida dele pode ser mais, pode ter sentido quando ele junta todas as forças dele, todas as capacidades para fazer o bem, né? Então tá lá o Gepeto que saiu em busca dele, foi parar na boca do monstro, na boca do peixão, na boca da baleia, e aí tem todo um simbolismo até bíblico, né? Do Jonas, da morte e tal, sendo enfrentada, e o Pinóquio vai lá e resgata, né? Dá todas as forças, todas as energias dele para resgatar o pai. E aí sim, né? Essa jornada de busca da autonomia, do uso da razão, chega ao fim. De alguma maneira, o Pinóquio está completo. Ele se tornou aquilo que ele deveria ser. Interessante que o Del Toro coloca uma coisa diferente nesse filme, que não tem nas outras histórias, que é o fato das mortes, né? Ele se reconhece como imortal no começo, a fada madrinha fala que ele é imortal. Então, para ele é uma diversão, porque ele morre e volta de novo para a vida, como se fosse um videogame. E é curioso que no fim, o sacrifício é justamente o contrário, né? A fada fala para ele, olha, se você fizer tal coisa, você não vai mais ser imortal. Da próxima vez que você morrer, você morreu. E isso é um sacrifício ao contrário, né? Ele vai se tornar mortal, sabendo que antes ele era imortal. E aí ele topa para salvar o pai, tipo, me deixa voltar mais uma vez, dane-se se eu morrer mais pra frente, não me importa. Mas é um tipo de sacrifício diferente que o Del Toro coloca, que as histórias normalmente não têm, né? O Foca ao contrário e ao mesmo tempo é a experiência humana de fato, porque o jovem, ele acha que é imortal. Sim, e tem um momento que ele tem que aprender a gravidade da vida, de que essa vida é finita. E aí o Pinóquio do Del Toro aprende isso. Agora eu tenho que dar sentido à minha vida, né? Aí ele tem de fato a possibilidade de transcendência, né? Ele rompe o eterno retorno porque ele aprendeu o valor do sacrifício e, consequentemente, aprendeu que a vida é preciosa. Sim, muito legal. E se isso não é aquilo que é a própria humanidade, eu não sei, porque veja só, o Pinóquio vem do pinho, ou seja, ele vem de uma árvore plantada que vem do chão, tem essa profunda ligação com a terra. Depois o Pinóquio cresce e de todos os que morrem, ele é o único que permanece. Tal e qual a humanidade, não é? Que vem da terra, né? Aquilo que é a mitologia colocada em Gênesis, vem da terra e passando aí, lógico, não passando todos os seres, né? Porque passou muita coisa antes da gente vir e depois que a gente for embora vai passar muita coisa também, mas é uma metáfora daquilo que perdura, e perdura exatamente a humanidade, com os seus aprendizados, com os seus acertos, com os seus erros, perdura a humanidade com as suas dores, as suas alegrias e as suas descobertas, tudo passou. A humanidade, aquilo que o Pinóquio representa, aquele que vem da terra, que vem do pinho, que nasceu, né? Esse permanece. Talvez o Pinóquio, esse do Del Toro, ou tantos outros, sejam uma metáfora daquilo que é a própria humanidade, não é? O fato dele não morrer dá esse ar da humanidade que persiste, não é? A gente falava aí do Pinóquio que não morre, não é isso, Foca? Das pessoas que não morrem, que permanecem vivas, que permanece viva. No caso, eu acho que ele continuar justamente dá esse sentido de que é a humanidade, né? Não sei o que vocês percebem. Eu achei poético até, né? além de iluminado, assim como você está dizendo, achei poético o fato dele não se tornar a criança, né? Porque aí quero ouvir o Alexandre, inclusive, sobre isso. O Del Toro dá uma guinadinha na história diferente de tudo que já se viu. Porque em todas as versões que eu já vi na vida, o objetivo do Pinóquio final não é nem o objetivo. A recompensa do Pinóquio é ganhar, é se tornar um menino real. Depois de todo o sacrifício, de tudo que ele faz, ele acaba ganhando um toque da madrinha, ela é quase uma Madonna ali, que o torna um menino real, ele vira um menino real, um filho real para Gepeto. Enquanto no Del Toro, não. Ele segue sendo
sendo aquele menino da natureza, de madeira, ele ultrapassa todo mundo, provavelmente ele vai morrer um dia, a história deixa em aberto que ele não é mais imortal, mas ele não se transforma no menino de carne e osso, ele não precisa disso para seguir o seu aprendizado, o seu caminho, ele segue como ele é como uma lenda, assim, um menino que talvez ainda esteja por aí. Isso eu achei bem diferente. O que você acha? O que você achou desse fim, Alexandre? O Jorge Agamben, o Jorge Agamben, ele fala que o Carlo Collodi, quando lançou a derradeira, porque ele lançava num jornal, né? E ele lançava aos pedaços a história e as aventuras. E quando ele lançou a última, que o Pinóquio morria, e ele morre de uma maneira trágica. Ele é linchado, né? Linchado, colocado numa árvore, né? E aí, o público ficou bravo com ele. E aí ele deu um novo final, né? Que é capítulo mais parecido com a versão com a versão clássica, só que na versão do Carlo Collodi, vamos dizer que virou a versão oficial, ele também não se transforma em menino, porque o Pinóquio se torna uma lenda, né? É um boneco que está por aí, que perdura, que persiste, não tem esse lance da imortalidade se tornar mortal, ele simplesmente está por aí. O Pinóquio pode estar onde ele quiser, fazendo o que ele quiser, porque ele tem essa dupla natureza de ser menino e ser boneco. E uma coisa que me chama atenção também, né, e aqui eu vou fazer a menção honrosa a uma versão que a gente ainda não falou, que é a do Shrek. Inteligência artificial também, hein, por favor. Inteligência artificial, mas na versão do Shrek, em outras versões, o Pinóquio usa o poder do nariz crescer em proveito próprio. Então, o contar mentiras para escapar de um problema, que é uma coisa que me parece que não está na história original, que é problemática até pra gente falar com as crianças, quer dizer que em certos momentos você pode mentir pra você escapar, por exemplo, fazer o seu nariz crescer e pegar uma chave. Né? Fala aí que você tá de calcinha. Eu lembro disso aí. Eu tô lembrando da versão do Shrek e tô rindo sozinho aqui. Mas é isso, né? Quer dizer, essa relativização da verdade, da mentira, dá um contorno e vai enriquecendo a história, talvez não só pro bem, né? Porque se fosse só uma fábula, não teria essa nuance, seria mais preto no branco e tal. Mas quando a gente traz pra vivência humana, isso torna o Pinóquio mais humano ainda, né? Porque você não vai escapar das mentiras. Não vai escapar de uma hora ou outra, deixar uma mentira sair da sua boca. E é um drama, né? É um drama humano. Até que ponto que você pode falar a verdade, até que ponto você tem que refrear a sua língua e tal, né? E a trama se adensa aí. E tem mais uma outra coisa pra falar, mas eu vou falar no final. Olha, eu acho... Vai lá, Foca, vai lá. Eu acho que fica até saboroso essa história dele não se tornar humano, dele não precisar se tornar um menino de carne e osso, porque ele acaba demonstrando que ele é humano por toda a vivência dele, né? Por tudo que ele aprendeu e fez, ele já tem um coração, ele já é ele já atingiu o objetivo dele sem precisar ser carne e osso como todos. Isso fica de mensagem para todos, assim, a humanidade do menino de madeira que nem precisou se tornar de carne e osso para ser humano, para ser reconhecido como humano. Olha, recomendo, por final, eu falei aí rapidamente, inteligência artificial. E você para de assistir quando você chegar na fada, quando o menino chega na fada. Ali você para de assistir. Não precisa assistir o que vem depois, não é? E é um Pinóquio moderno aí do Stanley Kubrick, filmado pelo Spielberg, mas para na fada. Chegou na fada, você desliga, se dê por satisfeito, vai viver sua vida, tá legal. Eu termino por aqui, eu não tenho mais nada pra falar de Pinóquio
Pinóquio não, hein? Eu vou ainda citar e trazer aqui pra colocar na mesa e também pro ouvinte, acho que é uma coisa que a gente não pode passar batido, temos que falar, ao menos aí en passant, da figura do grilo falante, né? E convidar você, Pedro, você, Foca, você, ouvinte, a assumir esse papel do grilo falante, que é a figura do tutor, né? De o sentir-se de alguma maneira responsável pelo outro que está na fase de crescimento, e isso aqui independente da idade, né? Mas que, ao mesmo tempo que é um ponto de diálogo, um ponto de referência, o grilo falante, ele não impõe a sua vontade, né? Então, o grilo falante, ele é antifascista. Ele vai falando ali pro menino, olha, não vai por aí, esse caminho não é tão bom assim, poxa vida, né? Veja bem o que você está fazendo, mas em nenhum momento ele assume um papel de protagonista, né? E é formidável quando a gente pensa em todo mundo que tem que fazer o papel de professor, ou o papel de pai, ou um papel de tio, né? Ou de alguém mais experiente que tá ajudando o outro na sua jornada, na sua carreira, enfim, no que quer que seja. Até que ponto que você pode, de fato, ajudar o outro a ter a consciência, mas não impor-se a consciência do outro, né? Eu acho que isso era importante dizer por fim. Olha, importante dizer por fim, muito obrigado, Foca. Eu sei que tá muito tarde, que amanhã você tem trabalho e eu queria agradecer muito aí. A gente bateu esse papo por texto e aí a gente trouxe isso pro podcast, pra essa volta pra 2023. Então, muita coisa pra dizer. A primeira de todas elas é essa. Obrigado, Foca. Valeu mesmo, hein? Imagina que a gente tenha mais chances como essa. Eu me viro com a madrugada. Tá aí. Eu me viro pra trabalhar no outro dia, né? Amanhã eu me viro. Eu durmo um pouquinho ali, cochilo entre uma programação e outra. E a segunda coisa a ser dita é qual, Alexandre? Que nessas mudanças, eu diria ainda, nesse tornar uma conversa mais objetivo, enxuto e relevante, para que você tenha um áudio de qualidade para ouvir aí, que nós voltaremos a ser um programa quinzenal, como éramos lá no início. E por quê? Porque queremos caprichar na pauta, queremos fazer a coisa não a toque de caixa, não para cumprir a tabela, mas para que você possa usufruir, curtir, né? Possa aproveitar o máximo possível uma conversa. E se naquela semana que não tem, você falar, poxa, mas eu queria ouvir uma conversa. Poxa, tem mais de 200 programas aí, você pode fazer um vale a pena ouvir de novo e tá tudo certo. Pessoal, é necessário porque, assim, a vida tá bem corrida, tanto pra mim quanto pro Alexandre, e por questões profissionais, de estudo também. A gente tinha se comprometido, né, Alexandre, até escrever um artigo científico e nem conseguimos ir em frente. Isso pra você ver o tamanho da correria que a gente tá vivendo. Então, nesse sentido, a gente acha por bem ir pro quinzenal. E aí a gente consegue preparar o tema com mais qualidade, ser mais objetivo, porque o ano passado foi bem complicado, sobretudo na definição de pauta, estudar, e a gente sentiu que algumas coisas poderiam ter ficado muito melhores e não ficaram, e essa decisão vem para continuar garantindo qualidade podcast. Isso é importante. Mais do que isso eu não falo, é isso. Foca, muito obrigado. A gente fica por aqui até daqui a 15 dias. Um beijo. Um abraço. Um aperto de mão.